Tudo bem, pessoal? Meu nome é Vinícius Bonisson, eu sou médico, endocrinologista e nutrólogo. Como prometido, ainda sobre o tema resultados na academia, a gente vai falar um pouco sobre a disbiose intestinal. Seguramente, a disbiose intestinal é um dos problemas que mais atrapalham a performance no esporte. E muita gente tem disbiose e não sabe. Então, pessoal, para a gente entender o que é disbiose intestinal, a gente tem que primeiro entender o que é eubiose. Eubiose é quando a nossa flora intestinal ela está cooperando com a nossa saúde, ela está ajudando a gente a entrar em anabolismo, se recuperar após exercício, protege a gente contra infecções. Já a disbiose é quando essa flora intestinal está alterada, porque dentro do nosso intestino tem uma mucosa, e essa mucosa ela é uma barreira, só que é uma barreira muito fininha, que é composta por uma única camada de célula. Essa barreira intestinal tem que estar funcionando muito bem, deixando entrar o que a gente precisa, que são nutrientes, e não pode deixar entrar fungos, bactérias, toxinas e toda aquela porcaria que tem no nosso intestino, que tem nas nossas fezes. Muita gente está com disbiose. Por quê? Qualquer situação estressante, seja uma perda de um parente, um problema social, um problema psicológico, uso de antibiótico, antiácidos, infecções, traumas, cirurgias, tudo isso faz a nossa flora intestinal ficar alterada. E se a gente tem uma alimentação principalmente rica em açúcares, em alimentos industrializados, a nossa flora intestinal não volta. Quais são os problemas que a disbiose traz pra gente? Primeiro problema, má absorção de nutrientes. A gente não consegue absorver as vitaminas, os minerais, os aminoácidos presentes na alimentação. Segundo problema da disbiose, alergias crônicas. Então existe um roteirinho para alergia. Começa com dermatite, aí depois passa para rinite e asma, aí depois passa para urticária, dermatite atópica e depois problemas gastrointestinais, estufamento, azia, hemorroida, dor abdominal, gases, todo aquele desconforto abdominal que muita gente sente, provavelmente é disbiose. Então, alergias, depois doenças autoimunes, problemas na tireoide, vitiligo, problemas relacionados com diabetes, toda essa gama de doença autoimune, dor articular, artrite reumatoide, lúpus, a gente tem um monte de doenças autoimunes. A pessoa com disbiose tem a porta aberta para doenças autoimunes, inflamação crônica, resistência insulínica, obesidade abdominal. Então a disbiose aí ela tá junto com a inflamação crônica subclínica, disputando quem é o pior, ok? Então é muito importante vocês identificarem esse problema. Um outro problema da disbiose, e esse para mim é o mais importante, é o seguinte: a gente tem duas barreiras epiteliais no nosso corpo, a barreira intestinal e uma outra barreira que protege o nosso cérebro, chama barreira hematoencefálica. Toda pessoa que tem disbiose tem problema na barreira hematoencefálica. Então o que acontece? Há um aumento de 17% no número de ansiedade, 34% no número de depressão, 34% de tristeza. As pessoas que têm disbiose estão tristes, elas perdem serotonina pelas fezes. Quando a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, isso tem que ser levado muito a sério, ok? Então vocês têm que estar prestando atenção como o intestino de vocês está, tem que estar ligado se o intestino está bem, se está estufando. Não quer dizer que você vá no banheiro todo dia que você tem o intestino funcionando bem. Muita gente tem fezes normais, mas tem um grau de disbiose muito elevado. Então é mais ou menos assim, a gente tem 7 bactérias para cada célula do corpo. A pessoa com disbiose tem 700. E aí toda essa população de bactérias come primeiro, come antes de você, porque elas estão ali, ávidas por comida. E o que elas gostam? Doce, comida fermentativa.
Então, depois a gente vai deixar uma lista dos alimentos fermentativos, que são os alimentos, a dieta pobre em Food Maps, evitar os alimentos ricos em Food Maps, mas os 3 principais que mais fermentam, sem dúvida nenhuma, é o açúcar, o leite e o glúten. Então, nós geneticamente fomos programados para não digerir a lactose depois dos 5 anos. 60% das pessoas não conseguem digerir a lactose, 40% conseguem. Então, essas pessoas que tomam leite não tem problema, não tem sintoma, estão bem de saúde, não precisa se preocupar, mas 60% é um número muito grande. Tem estatísticas que botam 90%, ok? O glúten é um alimento muito alergênico para o intestino. Então, o glúten ele é uma proteína, na verdade ele é um conjunto de proteínas, várias proteínas. Proteínas são colares de pérola. Então, o que acontece? A gente tem que absorver uma pérola, 2 pérolas ou no máximo 3 pérolas. O que acontece? Entra o colar inteiro, que é o glúten. O sistema imunológico fica hiperativo. E aí o que acontece? Existe uma célula no nosso corpo chamada Treg, linfócito T regulador. Esse linfócito T regulador é que vai fazer o nosso sistema imunológico acalmar. Por isso que ele chama regulador. Então o nosso sistema imunológico começa a implicar com tudo. Por isso que dá tudo quanto é tipo de alergia. Então quanto mais essa pessoa vai comendo errado, comendo comida industrializada, mais alergia vai aparecendo. A intolerância ao glúten, intolerância ao ovo, intolerância ao amendoim, e vai tendo intolerâncias. E vai tentando, daqui a pouco a pessoa não consegue comer nada. No final, ela é extremamente magra, não tem apetite, tontura o tempo inteiro, tem aquela barriguinha proeminente e vai perdendo massa muscular. Essa pessoa, nesse estágio de desbiose, ela já está criando dentro dela gases extremamente tóxicos que entram pelo intestino, vão para o sangue e saem pelo pulmão. Então o melhor exame para ver se tem desbiose é a análise de gases pulmonares. Sempre que possível, acompanhamento médico. Eu falo para vocês, investir em saúde não é gasto, é investimento. Chama investimento. Então, sabe a verdade? As pessoas têm muita dificuldade de entender o que é importante, o que é prioridade. Prioridade é o que vocês precisam. Importante são as tarefas, são as metas, são coisas relacionadas com o trabalho, compromissos sociais. Então, tudo que é importante tem que vir primeiro. Usar alguma coisa que limpe o intestino, porque na desbiose ficam placas mucoides. É como se fosse aquele problema que dá no dente, que é o tártaro. O intestino fica cheio daquilo. E aquilo ali é difícil de ser removido e não tem como ir, por exemplo, um dentista ir lá e tirar isso com a mão. Então tem que usar substâncias adstringentes para o intestino. Eu gosto muito do barba-timão, o chá do barba-timão e o sal amargo. São fantásticos para limpar o intestino. Outra coisa legal também de usar são os pré-bióticos. E se usar pré-biótico junto com óleos essenciais, que são aqueles suplementos chamados Fermis da linha Fibra Ativa, aí a coisa funciona muito mais. Probiótico, que são aqueles que a gente compra na farmácia, kefir, lactobacilos, todos bifidobactérias, são muito controversos. Podem piorar a desbiose, podem piorar. Tinha paciente meu que falava que piorava da desbiose com lactobacilos e hoje tem trabalhos científicos mostrando que pode piorar. Então tem que usar com cautela o probiótico. Para alguns pode melhorar, para outros podem piorar, porque tem probiótico que é fermentativo. Se a pessoa está hiperfermentando, vai piorar. Então, resumindo, melhorar a alimentação, comer comida de verdade, pelo menos umas 6 semanas comendo comida de verdade e, se possível, marcar um médico ou um nutricionista que tenha experiência com isso, que esteja antenado com isso, que esteja estudando. Muito sintoma gastrointestinal que ninguém consegue descobrir o que é, faz endoscopia, faz colonoscopia, tudo normal, síndrome do intestino irritável, diarreia crônica, diarreia com constipação, tudo isso daí, na verdade, não são doenças, são sintomas da desbiose. Sintomas da desbiose. Gente, muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. É um prazer enorme. Me sigam nas redes sociais. Se vocês gostaram do conteúdo, curtam. Se vocês quiserem que eu fale sobre outra coisa, a gente vai continuar nesses temas, o que atrapalha a gente no rendimento esportivo. Então a desbiose está aí, top 3, atrapalhando as pessoas terem o resultado que elas querem ter no treinamento. Um abraço e até a próxima.